O investimento em mercados que fogem do convencional. Quais os desafios, quais as oportunidades, quais as estratégias também. Vamos falar sobre isso hoje aqui no Rumo Certo. Convido você e também o nosso entrevistado, Renan Lopes, especialista em leilões. Fala com a gente lá de Belo Horizonte. Renan, seja muito bem-vindo. Obrigado a todos. Vamos falar um pouquinho sobre leilões de imóveis. Ótimo, de imóveis, né? Então, quero Exato. conhecer um pouquinho da sua trajetória. Você é formado em administração, em direito também, e aí entrou para este mercado. Me conte um pouquinho da trajetória e da empresa que você trabalha hoje, Smart Leilões chama, não é? Exatamente. Nós temos uma vasta experiência já com o mercado imobiliário, né? Trabalho há mais de 10 anos com o mercado imobiliário e há 6 anos nós ingressamos nesse mercado de leilões de imóveis, um pouco buscando diversificar investimentos, mas em determinado momento a gente viu que esse negócio é um negócio bilionário, né? Um negócio que tinha muito espaço para crescimento. Fundamos a Smart Leilões, né? Eu e mais 2 sócios, que são meus sócios até hoje. E hoje, nesse mercado de franca expansão, com várias oportunidades, mercado realmente bilionário, nós estamos aí atingindo patamares, né? Hoje somos a maior referência, a maior escola e a maior referência em leilões de imóveis do país. E eu vou aqui trazer um pouquinho dessa experiência para vocês, falar de oportunidades, tenho certeza que vai ajudar bastante a audiência. Com certeza. Você falou de escola, então a Smart trabalha na linha da educação. Como é que é? Isso, nós temos a nossa escola, né? A nossa escola hoje é a maior escola do país, temos mais de 3 mil alunos já formados, né? E esses alunos, eles se tornam arrematantes de imóveis profissionais, né? Então, hoje, só essa comunidade, nos últimos 2 anos, investiu mais de 150 milhões nos leilões de imóveis, esses alunos que passaram pela nossa escola. Mas, além da escola, somos arrematantes. Esse ano, eu e meus 2 parceiros já investimos mais de 18 milhões de reais no mercado de leilões de imóveis, comprando imóveis com até 70% de desconto. Então, é uma oportunidade de investimento, mesmo para quem atua no ramo empresarial, pequenas, médias empresas, né, que querem diversificar investimento, querem comprar imóveis para ampliar suas operações. Então, é uma oportunidade tanto de investimento quanto também de ampliação de negócio. Ótimo, não, vamos falar dessas oportunidades, mas quero entender um pouco mais do cenário deste mercado. Como é que funciona hoje? Está muito atrelado aí também ao desenvolvimento da nossa economia também, né? Ou o desempenho da nossa economia. Me conte, como é que é esse cenário hoje no Brasil de leilões de imóveis? O leilão de imóvel, né? O leilão em geral, ele normalmente, de qualquer espécie, ele tem origem em, né, os leilões convencionais, origem ou de inadimplemento de algum financiamento do banco, então em carros acontece assim também, ou de alguma execução na justiça. E aí são 2 modalidades, né? Então, quando a gente fala de leilões extrajudiciais, que estão fora do âmbito da justiça, basicamente eles surgem como? Vai comprar um imóvel de 1 milhão, só tem 200 mil para dar de entrada. Então, o que você faz? Você vai no banco e pede os 800 mil. Banco, eu preciso de 800 mil para comprar esse imóvel. O banco, ele te empresta esses 800 mil para você comprar um imóvel de 1 milhão, você só tinha capital próprio de 200 mil, mas ele, em compensação, para garantir esse empréstimo de 800 mil, ele firma um contrato de alienação fiduciária, ou seja, ele recebe o imóvel em garantia. E aí, se você deixa de pagar as parcelas no financiamento, né, do empréstimo que você pegou, isso pode resultar num leilão de imóvel, né? Então, essa é a primeira origem de um leilão de imóvel, no inadimplemento de contrato de financiamento. Uma segunda origem, né, e aí a gente já está falando dos leilões judiciais, ou seja, esse primeiro exemplo que eu dei é de um leilão extrajudicial, está fora do âmbito da justiça. No leilão judicial, qualquer dívida de qualquer natureza, ela pode resultar em um leilão de imóvel. Por exemplo, se você deixa de pagar as cotas condominiais do seu prédio, por exemplo, o condomínio, o meio que o condomínio tem para poder realizar essa cobrança e satisfazer o crédito, né, as cotas condominiais atrasadas, é através de uma execução. E essa execução pode desencadear, caso não seja pago, né, pagas as parcelas, as cotas condominiais atrasadas, pode resultar em um leilão de imóvel, a penhora do bem e uma asta pública para leiloar. E por que surgem oportunidades? Porque o regramento, né, isso tudo está previsto em lei. Por exemplo, nesse caso das cotas condominiais, o regramento, o Código de Processo Civil diz o seguinte, que nesse caso específico, se chegar a penhora de um imóvel e levar a asta pública para poder satisfazer o crédito, no primeiro momento o imóvel vai ser leiloado pelo valor da avaliação. Então, se o imóvel vale 1 milhão, ele vai ser leiloado por 1 milhão. Mas se não houver licitante, se ninguém comprar esse imóvel pelo valor da avaliação, ele pode ser levado em segunda praça, segunda tentativa,
por até 50% do valor de mercado. Então, isso aí faz surgir a oportunidade de comprar imóveis com valor muito abaixo, né, por um preço muito abaixo do valor de mercado. E, claro, isso aí surge a oportunidade para comprar, revender, para comprar, alugar, para comprar e montar um negócio. Várias oportunidades surgem dessa segunda praça, né, com o imóvel sendo vendido muito abaixo do preço de avaliação, do valor de avaliação. Certo, não, entendido. Mas eu digo, como é que é o índice desses casos? Há muita oferta, eu digo, a gente está numa situação em que tem muitos casos de inadimplência, muitos casos judiciais aí que levam imóveis a leilão. Qual é o cenário nesse sentido aí de oferta? Sim, aí nós traçamos um cenário, né, e a gente vive um período hoje pós-pandemia, né, um período de pandemia que trouxe um cenário difícil, indesejado, né, mas as coisas devem continuar, né, ou seja, o mundo anda para frente, então a gente sabe que existe um cenário de terra arrasada pós-pandemia, seja aumento de inadimplência de condomínio, seja inadimplência em contrato de financiamento. Então hoje a gente vive uma abundância de ofertas. Estima-se que hoje, no momento, se fizer um retrato hoje, tem cerca de 40 mil imóveis indo a leilão, né? Então é uma verdadeira um mar de oportunidades, Brasil afora, em todas as cidades do Brasil. Então isso realmente é fruto, né, esse aumento substancial que ainda nem chegou no ápice, né? A gente ainda pretende, a gente espera aí nos próximos meses que haja um aumento substancial dos imóveis indo a leilão, mas hoje estima-se que tem cerca de 40, 50 mil imóveis indo a leilão hoje, se fizer um retrato. Que é então, muita coisa, né? Milionário. Pois é, que é muita coisa, é uma situação, de certa forma, por um lado, se for pensar, preocupante, né? Porque por conta de questões que as pessoas não puderam pagar, enfim, tem uma questão social preocupante aí, econômica e social. Mas e qual é o perfil desses imóveis? São imóveis de alto padrão, são imóveis um pouco menores ou de todo tipo? Como é que é esse mix aí? De todo tipo, né? Então nós estamos falando de contratos desde imóveis de 5, 10 mil no interior, né? Nós temos investidores, alunos dentro da nossa, né, que passaram por nossa escola, que são especialistas nesse tipo de imóvel. Comprar imóveis de 5, 10 mil no interior dos estados, até imóveis multimilionários, né, que também trazem a oportunidade aí de um ganho substancial. Então são imóveis de todo tipo, todo segmento de valor e que trazem oportunidades aí para investidores, para quem quiser ingressar nesse mercado, comprando um ativo que é o mais seguro que existe, né? Os meus avós sempre falavam, né? Compra terra não é uma frase já famosa que todo mundo repete, que não deixa de ser verdade. Você está comprando um imóvel, tijolo, né? Um imóvel tangível, um bem tangível, por um desconto substancial. Então, desde imóveis de 5 a 10 mil até imóveis multimilionários, todos estão dentro desse espectro aí dos 40, 50 mil imóveis que estão indo a leilão nesse momento. Bom, imagina então, se está aquecido o mercado, né, para vocês que trabalham aí na frente, na disponibilidade do imóvel, dos negócios, eu imagino que esteja aquecida a procura também, né, o investidor desse tipo de negócio. E que investidor é esse? Eu digo, é um investidor por investir ou é gente que tem comprado mais por necessidade? Qual é o perfil também de quem procura esses negócios? O perfil de quem procura o imóvel em leilão, ele normalmente é um perfil investidor, né? É um perfil, não é para moradia, existem pessoas que compram imóvel em leilão para morar, mas a grande maioria das aquisições são feitas por investidores, por uma razão bem simples, né? O imóvel de leilão, ele é cercado de objeções, né? Então, por exemplo, quando você compra um imóvel de leilão, ele pode estar ocupado, você não tem acesso ao interior do imóvel, né? Então, existem circunstâncias que diferem a aquisição de imóvel de leilão de uma compra e venda comum, em que você tem acesso ao imóvel, que você toma posse imediata do imóvel assim que você adquire. Então, o mercado de leilão há um público específico, né? Um público que já passou por essas quebras de objeções, entende que desocupar o imóvel não é o bicho de 7 cabeças, a lei protege o arrematante, ele compra um imóvel em 3, 4 meses no máximo, ele já está na posse do imóvel. Ele, mesmo não tendo acesso ao imóvel, consegue estimar com alguma previsibilidade o custo de uma reforma. Então, eventualmente, comprando um imóvel de 1 milhão por 500 mil, com reforma, com desocupação, você vai fechar o custo ali em 600 mil, ainda assim uma baita aquisição com 40% de deságio. Então, somente o público investidor, né, a maioria, diria, que sabe dessas condições, que entende que essas objeções, elas são... vamos dizer assim, é possível ultrapassá-las
Então, hoje, a maioria do público que compra imóvel de leilão é o público investidor, que já entende um pouco disso. Existe um público, uma minoria, que é para casa própria, mas não é relevante no mercado hoje. Tá. É um mercado bastante profissional, né? E aí, para entrar nesse mercado, enquanto investidor, é preciso estar capitalizado isso também, né? Porque geralmente em cash esses negócios acontecem, não? Como é que funciona? Não necessariamente, né? Então, esse é um grande segredo dos leilões de imóveis, né? Que a maioria das pessoas que pensam em investir ou pensam em iniciar nesse segmento, imaginam que é necessário ter uma grande capitalização para poder adquirir os imóveis à vista. Mas, por exemplo, além da gente falar de imóveis de baixo valor, como de 5 a 10 mil, como eu citei há pouco, mesmo os imóveis mais caros, quando você adquire de bancos, principalmente da Caixa Econômica Federal, que hoje é o maior agente fiduciário do país, com mais de 70, 80, cerca de 70% do market share do país em financiamento, a Caixa Econômica ela cria condições muito favoráveis para a aquisição dos imóveis em leilão, os imóveis que estão disponíveis para ela. Uma delas é poder financiar até 95% da aquisição. Então, por exemplo, se você comprou um imóvel de 100 mil reais, que vale 200 mil, efetivamente, para comprar esse imóvel, você vai precisar tirar 5 mil do bolso. Por quê? Porque a Caixa vai financiar os outros 95 mil para você. Então, se você tiver pouco capital, mas tiver crédito, você consegue comprar um imóvel com 50% de desconto, dando pouco dinheiro, 5% de entrada, e fazer um ótimo investimento. Ótimo. Não, Renan, quero entender um pouco mais sobre essas estratégias aí, né? Que é um mercado bastante específico, é preciso o conhecimento. Aliás, vocês prestam consultoria também, Renan? Além de ensinar, de educar, de formar profissionais para esse mercado. Mas não me conte já. Vamos fazer um intervalo rapidinho, depois a gente entra nas estratégias e no trabalho que vocês desenvolvem um pouco mais aí na Smart também. Vamos fazer um intervalo rapidinho e voltamos na sequência, tá bom? Você de casa também? Continue com a gente. Rumo Certo volta já já. De volta com o Rumo Certo, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Hoje estamos falando sobre investimentos em negócios, eu diria, pouco convencionais. Tem um especialista para explicar para a gente tudo isso, aqui comigo Renan Lopes, lá de Belo Horizonte. Renan, continuamos na nossa conversa. Você deu um cenário para a gente bastante interessante aí de como funciona o mercado de leilões de imóveis. E aí eu pergunto para você, na Smart Leilões, que é a sua empresa, com outros 2 sócios, vocês prestam consultoria também para quem entrar nesse mercado? Como é que funciona? Nós temos 2 serviços, né? O primeiro é a nossa escola, né? Hoje somos, como eu disse, somos a maior escola de arrematantes do país. Então, quem mais forma arrematantes profissionais hoje do país é a Smart Leilões. Então, temos uma verdadeira escola de arrematantes. Além disso, nós temos assessoria para grandes investidores, né? Então, a gente presta assessoria em imóveis multimilionários, né? Esse ano, como eu disse, investimos aí 18 milhões de reais comprando imóveis multimilionários e fazemos também arrematações com capital próprio, né? Então, atuamos tanto como arrematante, como educadores e como assessores nesse ramo de leilões de imóveis. Renan, vamos trazer isso então para o nosso mundo, talvez um pouco, eu digo para o mundo do empreendedorismo e do mundo do empreendedorismo de pequenos e médios negócios. E queria que você desse algumas orientações nesse sentido, né? É um mercado bastante aberto para todo mundo, tem que buscar muito conhecimento, é claro, tem muitas oportunidades, né? Mas nada é tão simples e tão fácil. Mas eu digo para empreendedores que talvez pensem em ampliar seus negócios ou possibilidade de investir, talvez numa sala, talvez num galpão. Qual é a orientação primeira que você diria? Por onde buscar informação para fazer também com cautela e com eficiência um negócio nesse sentido? A primeira informação ou seja, a primeira orientação, né, é procurar conhecimento, né? Ou procurar conhecimento ou procurar um profissional que já saiba fazer isso para auxiliar o empreendedor a fazer a aquisição de um imóvel certo, um imóvel sem riscos jurídicos, né? Então, tudo isso envolve a análise do leilão, tanto a análise financeira do imóvel, verificar se no mercado essa aquisição de fato é uma boa aquisição, né? Se ela realmente representa um deságio significativo, né, na compra, e também se não há nenhum imbróglio jurídico que pode prejudicar
o investidor. Então, primeiro ponto é adquirir o conhecimento, ou adquirir o conhecimento para si, para fazer sozinho, né? Hoje a Smart é uma escola que presta exatamente esse serviço de transformar investidores, empreendedores e investidores de leilão, né? Ou procurar um profissional adequado, um profissional capacitado para poder prestar essa assessoria e evitar riscos desnecessários. Fora isso, né, dentro do mercado do empreendedorismo, dentro do mercado de negócio, não é raro você encontrar verdadeiros negócios que foram, vamos dizer assim, estruturados em cima de imóveis adquiridos em leilão. Então é comum você encontrar negócios que foram criados em cima de lojas arrematadas em leilão, prédios arrematados em leilão, galpões arrematados em leilão. Então, o empreendedor que quer buscar, né, um local, um imóvel, para iniciar as operações, para ampliar as operações, ele deve olhar, sim, o mercado de leilões de imóveis, porque é a oportunidade de você comprar um imóvel muito abaixo do valor de mercado e já com a destinação específica, né? Então, aí é o melhor dos mundos. Bom, e para além do conhecimento que tem que buscar, a informação, né, talvez até uma consultoria, mas as ofertas, elas estão aonde? Nas instituições financeiras oficializadas, oficiais, ou na Smart também tem ofertas? Como é que funciona isso? Para onde eu pesquisar onde tem leilões que talvez seja um bom negócio para o meu negócio, digamos, enquanto empresário? Os leilões, né, eles são realizados por leiloeiros públicos, né? Esses leiloeiros públicos, eles são auxiliares de justiça, são cadastrados nas juntas comerciais dos estados. Então, cada estado tem sua junta comercial e nessa junta comercial o leiloeiro deve ser habilitado para atuar naquele estado para tribunais ou em um estado somente se ele for atuar no extrajudicial para nível Brasil. Mas o fato é que eles são cadastrados e fiscalizados pelas juntas comerciais. Então, como que o empreendedor, o investidor que quer buscar imóveis de leilão deve fazer? Basta ir no site da junta comercial, entrar em auxiliares de justiça, encontrar os leiloeiros daquele estado e procurar nesses sites de leiloeiro, né? Então, procurar nesse site de leiloeiro as ofertas que estão disponíveis, né? Qual é um cuidado básico para a gente se alertar? É a oferta que pode parecer boa demais e instigar e levar interesse? O que você indicaria como sintomas quase de que isso não é muito legal? Aquela velha máxima, né? Quando a oferta é demais, até o santo desconfia, né? A esmola é demais, até o santo desconfia. Então, cuidado, né, realmente com ofertas muito atrativas, né? A gente sabe que nos leilões de imóveis é mais comum que você tenha 50% de deságio, 40% de deságio em relação ao valor de mercado. Então, de repente, se apareceu 80%, pode ser uma isca para atrair investidores, né, de golpistas. Então, muito cuidado com ofertas muito atrativas. Muito cuidado, né? A gente tem hoje um site que faz esse catálogo de sites fraudulentos, chama Leilão Seguro. Então, se quiser testar também, pode ir lá no leilãoseguro.org e fazer o teste do site para ver se é um site falso, se já foi denunciado como site falso. Além disso, alguns cuidados mesmo com a página, né? Verificar se o leiloeiro está na junta comercial, verificar a página, né? Então, olhar se, não que, caso não tenha .br, esteja fraudulento, mas se tem .br, é mais difícil de ser fraudulento, porque está hospedado aqui no Brasil. Sites que estão hospedados no exterior podem ser algum indício aí de golpistas tentando se aproveitar da boa-fé dos investidores. Então, é mais esses cuidados, há um conjunto de cuidados que evita aí que seja surpreendido com alguma coisa fraudulenta, alguma coisa do tipo. Mas é bem tranquilo, nós temos conteúdos ensinando a fazer isso. Então, quem quiser aprender um pouco mais, siga lá no Instagram, @SmartLeilões, no YouTube também Smart Leilões, tem vídeos explicando exatamente sobre essa questão de como evitar fraude. Pois é, me fala um pouquinho mais do conteúdo das aulas aí, do pessoal que procura vocês para aprender também. O que é que traz lá e qual é o critério também? Precisa ter alguma formação para fazer esses cursos? Como é que funciona? Não precisa ter formação nenhuma. Inclusive, a gente fornece muito conteúdo gratuito, né? As pessoas que querem aprender sobre essa área podem procurar Smart Leilões no Instagram, no YouTube, que a gente fornece conteúdo gratuito para aprender sobre a área. E quem quiser, obviamente, se profissionalizar, aí a gente tem mentorias, a gente ensina do zero até a arrematação como detectar oportunidade, como fazer avaliações financeiras e jurídicas, mitigar o risco e fazer uma boa compra em leilão. Mas não precisa ter formação nenhuma. Inclusive, nossos grandes arrematantes, boa parte deles são dentistas, engenheiros. Hoje mesmo a gente conversou com uma dentista no nosso Instagram. Então, isso tudo mostra que é um mercado democrático, é um mercado que não exige uma formação específica, mas
e a partir do momento que se decide investir nesse mercado, é preciso buscar conhecimento para não ser surpreendido com leilões fraudulentos ou mesmo uma má compra, né? Comprar um imóvel ou não trouxe o valor, não trouxe o deságio necessário, não é mercadologicamente um bom imóvel, ou juridicamente tem algum, né, problema que vai impedir, que vai dificultar ali sua posse ou o registro do imóvel. Então, tendo o conhecimento necessário, não precisa ter nenhuma formação e a gente passa esse conhecimento necessário diariamente nas nossas redes sociais, gratuitamente. Me diga, você falou que a Smart tem o quê? 6 anos, mais ou menos? Mudou muito de lá para cá? Eu digo porque a gente a cada dia tem novidade, tem ferramentas novas de tecnologia, é um processo burocrático, é um processo facilitado, né? É lógico, depois de todo o conhecimento, de buscar consultoria, de, enfim, ter a ideia do que se quer e a capacidade para comprar, por exemplo. Mas como é que é esse processo hoje em dia? Hoje, a verdade é que de lá para cá muita coisa foi facilitada, né? Primeiro pela própria Smart, né? Nós temos uma empresa de tecnologia, então hoje a gente criou um ecossistema, um verdadeiro hub de leilões de imóveis, com empresa de tecnologia, de assessoria, de venda de imóveis, então isso tudo facilitou todo o processo internamente e até para os nossos alunos. Mas fora isso, né, no ambiente externo, a gente tem uma melhoria substancial, né? A gente sempre fala que as coisas... Nada é só bom e nada é só ruim, né? A própria pandemia, né, com o lado trágico, no aspecto humanitário, saúde pública, obviamente trouxe também alguns benefícios. E os benefícios principalmente estão atrelados ali ao desenvolvimento de tecnologia, hoje, por exemplo, você consegue comprar e vender um imóvel totalmente à distância, né? Recentemente, após a pandemia, diante da dificuldade de locomoção, as pessoas sendo obrigadas a respeitar lockdown, foi publicado um provimento que deu essa autonomia para os tabeliães, né, para poder fazer escrituras à distância, criou o e-notariado. Então hoje, por exemplo, isso não existia alguns anos atrás, hoje você pode comprar e vender um imóvel de qualquer lugar do Brasil. Eu estou aqui em Belo Horizonte, posso comprar um imóvel no Rio Grande do Sul, no Amazonas, sem pisar lá, né, comprar, registrar, reformar e vender o imóvel sem nem pisar no imóvel. Então, isso foi uma grande vantagem que a tecnologia, principalmente ocasionada ali pela aceleração necessária durante a pandemia, trouxe para o mercado de leilões de imóveis, para o mercado imobiliário em geral. Bom, que bom. Renan, a gente tem falado bastante aqui no Rumo Certo também, porque há um movimento grande de criação e de surgimento de bancos digitais, muitas ofertas em investimentos hoje em dia, essa geração mais nova procura, felizmente mais do que a minha, investir, se preparar um pouco mais para investimento. Qual é, eu diria quase que a grande concorrência deste mercado de leilões aí, de comprar um imóvel? Eu vejo que essa juventude não pensa tanto em comprar, pensa mais em investir de outra maneira, em buscar várias carteiras. Essa é uma concorrência para esse mercado? Como é que você vê o futuro disso também? Por que eu deveria ficar atento ao mercado de leilões e investir no mercado de leilões? É quase que uma defesa sua aí do seu mercado. O mercado de leilões, primeiro o mercado imobiliário, né? Nós estamos falando de um mercado mais antigo que existe, né? Obviamente, ele tem uma escassez intrínseca, né? Então, ou seja, a gente cada vez vê a população crescendo mais e menos espaço nos grandes centros. Então, é natural que a própria escassez de terra nos grandes centros, né? A verticalização quase que necessária, porque se não tiver a verticalização, não tem nem espaço para as pessoas morarem nas grandes cidades. Isso tudo já protege o investidor de imóveis, né? Então, o investimento em imóveis ele é seguro porque ele é escasso por natureza, né? Terra nos grandes centros são escassas, né? Então, isso já protege o investidor de imóveis. Fora isso, né, a gente tem, lógico, né, a gente precisa estar atento aos novos padrões de consumo das novas gerações, né? Então, por exemplo, imóveis, às vezes pequenos, né, que têm acesso mais a localização excelente, eles são demandados, por exemplo, mais hoje pelos jovens, né, pelas novas gerações. Então, procuram mais grandes imóveis, né, distantes. Então, hoje todo mundo procura estar bem localizado e com um imóvel compacto, um imóvel funcional. Então, isso é importante ficar atento às grandes tendências, né? Casas em condomínio, por exemplo, a gente teve um aumento substancial na procura de casas em condomínio, depois da pandemia, principalmente, né? Aí já pelas gerações, né, 40 mais, que já procuram o quê? Qualidade de vida, espaço, sabem que naquele momento da pandemia, de repente, você não ter contato
com ninguém, se você tivesse um ambiente melhor, um ambiente mais espaçoso, dentro de uma casa condomínio, para você usufruir da família, do lazer ali interno, isso traria uma maior qualidade de vida para a família. Então tem que estar atento às movimentações dentro do mercado imobiliário, né? A gente recentemente agora vem sendo favorecido, né, na venda dos imóveis pela queda da taxa Selic, então isso facilita também os financiamentos, então é mais fácil vender quando os juros estão mais baixos, porque a conta da parcela do financiamento entra no orçamento das famílias. Então a gente tem que estar atento ao cenário macro, tanto de perfil do consumidor, perfil, né, dos estratos da sociedade, quanto também as questões financeiras da economia, como a taxa Selic, por exemplo, e quando está mais baixa facilita a venda dos imóveis. Mas inegavelmente é oportunidade, né? Oportunidade de negócios, sendo feito com cautela, com conhecimento, é negócio. Renan Lopes, especialista em leilões, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no Rumo Certo com a gente. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço e estou à disposição sempre que precisar. Muito bem. Muito obrigado a você de casa, você aí da sua empresa que acompanhou o Rumo Certo com a gente hoje aqui. Eu volto no próximo programa. Um forte abraço e até mais.